Leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração, capítulo 3. A oração de relaxamento. Pessoas que reclamam sobre a dificuldade de orar são pessoas que não conhecem a oração de relaxamento. Quando você pratica a oração de relaxamento, aprende como orar facilmente. Muita gente pensa que a oração que leva a resultados é somente a oposta, a oração que é difícil. Assim como outras coisas, orar é algo fácil. Talvez você tenha ouvido a história sobre a garota católica que se apaixonou por um rapaz protestante e quis com ele casar. Uma vez que eles tinham religiões com diferentes fundamentos, a garota e a sua mãe concordaram em orar sobre a situação. Uma semana após terem orado, o jovem passou pela igreja delas. Isso foi encorajador. 2 semanas após a oração, ele não só passou, mas dessa vez ele olhou para dentro da igreja. 3 semanas após, ele foi lá, entrou e sentou. Na 4ª semana, à medida que as esperanças delas de terem as suas orações respondidas estavam aumentando cada vez mais, ele ficou conversando com o padre delas. E na 5ª semana, ele anunciou que havia decidido passar para a igreja delas. Mas suas orações para esse rapaz trouxeram uma surpresa. A garota lamentou: "Mamãe, nós oramos tanto, agora ele quer ser um padre." A oração de relaxamento ajuda você a fazer exatamente isso, orar facilmente. A oração de relaxamento ajuda você a se tornar mais aberto e receptivo às bênçãos. Ela ajuda porque seus objetivos na oração não são disputados sob condições, mas particularmente comungados com Deus, antecipando as grandiosidades que você gostaria de experimentar na sua vida. A oração de relaxamento tem efeitos definitivos ainda sobre o seu corpo. Experimentos mostram que aproximadamente 75% da dor que existe quando a pessoa está tensa e nervosa desaparece quando ela relaxa. Um homem de negócios tenso estava concentrado em um desesperado problema financeiro. Quando ele escreveu para a conselheira espiritual da sua organização, ela o aconselhou a dar aos seus problemas um toque de luz, explicando que dando um toque de luz, ele estaria dando um toque de vida. Ela sugeriu que ele fizesse isso praticando a oração de relaxamento. À medida que ele aprendeu a orar facilmente, o tumulto na vida desse homem se acalmou. As soluções vieram. Quando parecer que suas orações não são respondidas, se você analisar como orou, você deve descobrir que nunca relaxou. Você não percebeu o problema ou a condição que perturbou a sua oração. Você tentou orar de uma maneira tensa e superficial, se detendo particularmente na origem do problema. Sem perceber isso, você pode ter amarrado o problema. Emmett Fox uma vez explicou o seguinte no seu livreto The Mental Equivalent. O grande adversário da oração é a sensação de tensão. A tensão durante a oração é provavelmente a maior causa de fracasso. A mente sempre trabalha de forma ineficiente quando está tensa. Talvez você esteja levando muito a sério você mesmo, as outras pessoas e a vida em geral. Os místicos falam de ligação na separação. Na oração, é bom separar você mesmo das pessoas, lugares e coisas por um momento. De outra forma, você se concentra muito. Quando isso acontece, suas atenções e forças espirituais fluem para fora e se dissipam. Você pode ficar tenso, rijo e perder seu equilíbrio. Essa tensão pode se tornar um hábito. Mas quando você deliberadamente pratica a separação e relaxa sua compreensão, suas forças espirituais são então reconectadas com a sua fonte. Você age em uma alta taxa de vibração e as bênçãos do universo então fluem para você. Um ministro que é famoso em ajudar pessoas a desenvolver seus poderes de oração uma vez explicou: "Eu tenho tido muitos casos de pessoas que têm mentes fortes, poderosas e que têm alcançado um lugar no seu desenvolvimento espiritual
em que parecia ser impossível para elas terem suas orações respondidas. Um exame na consciência e nos hábitos de tais pessoas revelou que seu trabalho mental e espiritual era feito sob estresse. Elas estavam invariavelmente nervosas ou tensas e raramente relaxadas. Como resultado disso, a energia desarmônica gerada por elas construía algo como uma parede de desarmonia ao redor delas mesmas, e então elas ficavam enclausuradas em uma concha invisível. Isso evita a demonstração das muitas coisas que elas desejavam e pelas quais estavam trabalhando, deformando a percepção mental e espiritual. Conforme essa parede de desarmonia e pensamentos deformados foi sendo dissolvida, tudo aconteceu. Essas pessoas foram ensinadas a declarar afirmações de relaxamento e paz, para respirarem profundamente. Essas práticas sempre trouxeram resultados desejáveis. Relaxar é o primeiro passo na oração. A palavra relaxar significa se desprender e se libertar. Quando você pratica a oração de relaxamento, você aprende a desprender e libertar seus problemas, de modo que eles podem ser resolvidos. Você também aprende a desprender sua mente e corpo para deixar que a atividade do Espírito Sagrado, o Espírito completo da bondade de Deus, trabalhe em, através, sobre e em torno de você. Quando você está relaxado, você ganha poder, porque se torna um canal aberto, receptivo para o poder do universo fluir através de você. Talvez você esteja pensando, mas este é o problema, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar solto. Você não se solta porque você não sabe como fazer isso. Nós ouvimos muito hoje em dia sobre o desejo de relaxar. As pessoas pagam centenas e milhares de dólares por drogas tranquilizantes, aulas de ginástica, tratamentos psiquiátricos e por férias exóticas em lugares distantes, todos se esforçando para relaxar. E o método mais simples para relaxar é aquele que não custa nada, além de um pouco de tempo e prática. É um método sobre o qual as pessoas geralmente não sabem nada e subestimam à primeira vista como sendo muito simples para funcionar, a oração de relaxamento. No entanto, esse método fornece toda a potência para a saúde e liberta de todo o estresse nervoso, além de ser uma forma prazerosa de se ter as orações respondidas, quando praticado durante um período de tempo. Então eu repito, você não se solta porque você não sabe como fazer isso. Há uma forma de conseguir relaxar. À medida que você praticar a oração de relaxamento descrita aqui, você se soltará cada vez mais. O relaxamento virá, primeiro na mente e depois no corpo. Você se preencherá com um poder maior que você próprio, tanto que a tensão cessará. Os problemas serão resolvidos. Facilmente se tornará a palavra-chave de uma oração e de uma vida bem-sucedida. A oração de relaxamento deve ser o método inicial de oração, assim como o primeiro passo em todos os métodos de oração. Como se sintonizar com o poder universal? A oração de relaxamento é realmente o método mais fácil de orar, porque na oração de relaxamento você só faz aquilo que vem naturalmente, pela interiorização do corpo e da mente. Quando isso acontece, você então se direciona em uma corrente magnética ou cósmica do universo que pulsa através de todo o seu ser, bem como através de todo o universo constantemente. No entanto, até que você fique tranquilo, quieto e relaxado, você não perceberá essa corrente pulsante magnética, tremendamente vibratória e cheia de poder que deseja encher você e o seu mundo com seus benefícios. Não há limites para aquilo que você pode fazer através do relaxamento e da sintonização com essa corrente magnética que está dentro e em torno de você. Buda ensinou que através do uso dessa corrente, o homem poderia se tornar tão cheio de paz que nada o poderia ferir novamente. Confúcio ensinou que, pelo uso dessa força divina, o homem não poderia falar palavras cruéis ou fazer atos cruéis contra o seu semelhante. Jó falou dessa corrente magnética como o espírito no homem. Jó 32:8. Jesus a descreveu como o reino de Deus dentro de você. Lucas 17:21. Paulo imaginou Cristo em você, a esperança de glória. Colossenses 1:27.
Os cientistas modernos descrevem o fenômeno de diversas maneiras, como uma energia elétrica, uma inteligência inata e uma vibração atômica de luz que preenche cada célula do ser humano. Os ocultistas têm descrito isso como a luz branca do espírito. O homem e os sacerdotes tradicionais referem-se a ela como o espírito sagrado ou visão sagrada. Eu me conscientizei primeiramente dessa corrente magnética interior quando estive em um retiro espiritual há várias décadas. Lá, nessa atmosfera cheia de paz e oração de relaxamento, essa corrente universal nasceu no meu corpo. A sua ativação dentro de mim quase me assustou. Pareceu especialmente forte nas minhas mãos, e eu lembro de ter levantado meu braço direito para uma posição superior, como se eu fosse arremessada em um poço profundo, até que uma alma mais esclarecida explicou-me o que estava acontecendo comigo. Desde então, como relatei no meu livro The Healing Secrets of the Ages, essa corrente universal tem servido como fluxo poderoso de cura através de mim para os meus leitores nas palavras de verdade encontradas nas páginas dos meus livros. Sem levar em consideração o nome que você dá para ela, essa corrente magnética deve ser contatada e liberada através do relaxamento. Através da prática da respiração profunda e relaxamento deliberado da mente e do corpo, você se direciona para essa corrente magnética que flui através, dentro e em torno de você. Através dessa prática regular, você pode se sintonizar com as forças magnéticas do universo, as quais renovarão, inspirarão e elevarão sua mente, corpo e negócios. Através da prática da oração de relaxamento, você se dirigirá cada vez mais em direção ao silêncio interior que você nunca havia conhecido antes. Nesse silêncio interior está todo o poder, energia e orientação que você sempre necessitou ou desejou. Nesse silêncio interior, você receberá o maná espiritual do paraíso que suprirá todas as suas necessidades. Uma vez que você tenha provado desse silêncio espiritual paradisíaco e partilhado desse maná, você nunca mais ficará satisfeito sem ele. Você ficará se sintonizando sempre e sempre em oração para partilhar dessa comunhão paradisíaca, para saborear suas doçuras e sua paz, e também para experimentar seus benefícios terrestres, como melhoria de saúde, prosperidade e felicidade no seu mundo externo. Como São Francisco de Assis, você deve ser tentado a se retirar para uma caverna para orar frequentemente e para ser superado pelas doçuras paradisíacas da oração. A oração no corpo. A importância de incluir o corpo na oração não pode ser mais enfática. Você deve orar no corpo ao invés de se esforçar para alcançar a sua saída dele na sua oração. O corpo é a terceira parte da trindade integrada pelo espírito e pela alma. O corpo é o templo consagrado da morada de Deus e deve ser incluído no desenvolvimento de sua oração. Somente quando o homem é capaz de orar no corpo, proporcionando relaxamento e se tornando um instrumento da vida corrente universal, suas orações podem ter poder e podem ser respondidas. Qualquer método de oração que passe pelo corpo também passa pelo caminho das orações respondidas. Não só na hora de fazer a oração, mas também no decorrer do seu dia a dia, diga para o seu corpo frequentemente: relaxe, libere, deixe Deus entrar. De qualquer forma, não deixe que os atos informais da oração tomem conta dos atos formais. Algumas vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo para orar formalmente. Uma vez que Deus é onipotente, eu posso orar silenciosamente à medida que eu trabalho e vivo. Tal engano soa como uma desculpa barata para si mesmo em relação a uma das maiores experiências da vida, o ato de orar formalmente. Sua primeira obrigação em orar é abençoar o seu corpo e o ajudar a relaxar. Algumas vezes a mente fica tão nervosa sobre o que deseja fazer que tenta negligenciar o corpo. A mente é tão inclinada a se expandir, especialmente quando alguém está orando, que o corpo é negligenciado e sofre. A dor e o sofrimento podem significar um puxão de orelhas da mente de volta ao corpo.
Frequentemente, a dor começa do lado de dentro e sempre desaparece, como se fosse uma recompensa em cada parte do corpo que relaxa, se libera e se liberta. O corpo é como uma criança. Ele necessita constantemente de oração e atenção. Quando você tentar ordenar e forçar o corpo a fazer o que você quer, ele produz tensão e dor. Mas o ato de orar e as bênçãos causadas por esse ato fazem com que ele relaxe e coopere. Seu corpo precisa de sua atenção e de seu amor e aguarda suas instruções mentais. Ofereça pensamentos de amor e de atenção para o seu maravilhoso templo corporal. Ele é precioso para você. Seu corpo é um instrumento da mente, o qual permite que você viva nesse plano terrestre. Você precisa deixar que o Espírito de Deus guie sua mente e a organize para fazer um trabalho perfeito no seu corpo. Pare de crucificar o seu corpo e comece a ressuscitá-lo como um instrumento de sua divindade. Para esse propósito, declare frequentemente: eu estou calmo, sereno e relaxado. À medida que você relaxa o corpo mais e mais, adquirindo o controle dele, você estará então mais apto a se tornar menos consciente dele durante a oração. E para se aprofundar mais sua consciência nos níveis mais avançados de oração, do silêncio e da percepção. A oração de relaxamento interioriza todos os outros métodos e tipos de oração e deve sempre ser a primeira. À medida que você desenvolve seus poderes de oração, você deve retornar para a oração de relaxamento. Ela é o começo de tudo e é o método mais avançado de oração. Primeiro passo da oração de relaxamento: fale com o seu corpo e com a sua mente. Quando você se senta, se ajoelha ou se inclina para orar, o seu primeiro ato consciente de oração deve ser falar com o seu corpo, como se ele fosse uma criança pequena pedindo para que ele relaxe. Seu corpo é cheio de inteligência e suas células realmente percebem e responderão a diferentes graus de relaxamento. Você se impressionará com quão seriamente o corpo seguirá suas instruções. Diga: você agora relaxará e liberará. Você agora relaxará e se liberará de todas as tensões, estresse e nervosismo. Você agora estará relaxado em corpo e mente. Então declare de uma forma mais pessoal: eu agora relaxo e me libero. Eu agora relaxo e libero todas as tensões, estresse e nervosismo. Eu estou agora relaxando em corpo e mente. Sim, eu relaxo e me libero. Induza seus pensamentos diretamente em seu corpo. Induza seus pensamentos mais íntimos na direção do seu corpo e à medida que você faz isso, sinta o seu corpo relaxar. Você pode precisar dizer para ele repetidas vezes: relaxe, se libere, deixe Deus agir. Se você não se sentir relaxado após pedir que corpo e mente se liberem, talvez seja porque você não tem se liberado o suficiente. Relaxe tudo que você puder. Então relaxe um pouco mais, mantendo-se relaxado mais e mais, do topo de sua cabeça até a ponta de seus dedos dos pés. Siga pensando que o seu corpo está relaxando mais e mais. Quando pensamentos ansiosos tentarem desviar sua atenção, fale então: relaxe, se libere, deixe Deus agir. Se deixe ir e então se deixe ir um pouco mais. Como relaxar suas emoções? Após induzir o seu corpo a relaxar como um primeiro passo na oração de relaxamento, então aquiete seus pensamentos e emoções declarando o seguinte: fique tranquilo. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Muitas pessoas ocupadas têm atestado o fato de que essas palavras dos salmistas levam a uma oração eficiente para a promoção do relaxamento do corpo e da mente, ou uma atmosfera agradável de trabalho. Diga frequentemente para a sua mente, corpo e negócios: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus trabalhando nessa situação. Fique tranquilo e saiba que eu sou a virtude suprema trabalhando agora nessa situação. Um homem de negócios contou-me uma vez que encontrou nesse método o remédio da sua insônia.
Após se retirar à noite, sua mente parecia ainda totalmente desperta, se preocupando cada vez mais com os problemas. Ele dizia para si: fique tranquilo e saiba que eu sou Deus. Fique tranquilo e saiba que eu sou Deus trabalhando nessa situação. Invariavelmente, esse método funcionou. Ele relaxou e dormiu sossegadamente, acordando com um estado mental cheio de paz. Na oração de relaxamento, pense em entregar suas palavras para o Pai amoroso, corpo, alma, espírito, relacionamentos, assuntos financeiros e entendimento espiritual. Diga para você mesmo: eu relaxo em corpo e mente. Eu sinto a paz de Deus. Eu descanso em sua adorável presença. Então, como ensinaram os antigos filósofos, apenas se decomponha mentalmente, assim como fisicamente, desprendendo da sua mente todos os pensamentos que estão ali acumulados. Dê ênfase às palavras do profeta. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Com muita frequência, os problemas de saúde, relações humanas e situação financeira se resolvem rapidamente para aqueles que praticam a oração de relaxamento, na medida em que eles declaram para os seus problemas: eu relaxo, eu libero você, eu deixo você ir, eu deixo Deus curar você ao seu modo, eu liberto você para a solução perfeita. Algumas vezes é uma surpresa e um abalo para o seu ego perceber que os seus problemas permanecem em você porque são alimentados por suas tensões, posses e violências. A oração de relaxamento produz liberdade sempre que isso é necessário, e então a divina solução ocorre. Fim da metade do terceiro capítulo. Continuaremos na próxima gravação. Gratidão.